Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para redução de quadrantes. É o que você vai usar para fazer o exercício 3 da lista da semana 1. A gente já falou isso durante as aulas, mas como eu estou percebendo alguma dificuldade, eu vou gravar um vídeo mostrando como a gente deve proceder para a resolução desse exercício. Então imagina o seguinte, pessoal, que a gente tem aqui um ponto P. Esse ponto P ele pertence ao primeiro quadrante, ok? E a medida angular dele é o alfa. Agora eu vou encontrar qual é o arco simétrico dele no segundo quadrante, certo? Então veja bem, ó, se eu levar lá para o segundo quadrante, aqui eu vou chegar num ponto P', vou chamar aqui de ponto M, beleza? Esse ponto M é simétrico do segundo quadrante. Então eu vou colocar assim, ó, M pertence ao segundo quadrante. Beleza? Então o que eu vou fazer? Como é que vai ser a fórmula de redução para quando eu conheço o valor aqui do meu ponto P, representado aqui pelo alfa, beleza? Como é que eu transformo ele lá no ponto M? Então vai ser o seguinte, para obter o ponto M, eu vou fazer 180 graus, caso a gente esteja trabalhando com graus, menos o ponto P, certo? Que eu tenho a medida angular dele aqui sendo o alfa. Então eu vou colocar aqui o próprio P, tá, pessoal? Entendendo que o valor de M e de P vão ser expressos através do valor angular. Tudo bem? Então essa aqui é a forma de conversão entre primeiro quadrante e terceiro. Agora note o seguinte, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou obter o valor do segundo quadrante a partir do primeiro. Mas o que acontece nos exercícios que a gente tem lá na lista, no exercício 3? Muitas vezes o que você vai conhecer é o valor do segundo quadrante. Mas não tem problema, a fórmula vai ser a mesma, pessoal. Certo? Se o exercício me passou um valor do segundo quadrante, eu substituo ele aqui e encontro do primeiro. E uma vez encontrado o valor do P lá do primeiro quadrante, eu utilizo ele para encontrar todos os outros. Beleza? Então vamos colocar aqui como um exemplo disso. Vamos supor que o nosso exercício tivesse nos dado o valor de M igual a 140. Então vamos supor que esse valor angular até chegar aqui no ponto M fosse de 140 graus. E eu quero simétricos em todos os outros. Tudo bem? Então o que eu teria que fazer? Ó? Quem que ele me deu? Ele me deu o do segundo, que é o M. Então eu venho aqui e coloco, ó, 140 graus é o valor do M. E escrevo a minha fórmula normalmente. Ó. Joia? Quem que vai ficar sobrando? Vai ficar sobrando o P. O P era o meu simétrico lá no primeiro quadrante, certo? Resolvendo essa continha, o que você precisa fazer? Passa o P para o lado de lá, 140 mais P igual a 180. E para finalizar isso, 180 menos 140. Encontrei o valor de P, pessoal. Que valor de P é esse? É o meu ângulo no primeiro quadrante. E quando eu obtenho do primeiro quadrante, agora fica fácil transformar para qualquer um dos outros. Certo? Então vamos pensar agora num próximo arco. Vamos pensar aqui num arco de terceiro quadrante. Então eu vou pegar o simétrico a esses, que vai estar aqui, vou chamar de ponto N. Certo? Eu quero saber quem que é o simétrico desse aqui. Só que eu já descobri quem é o simétrico desse lá no primeiro quadrante. Quando eu já consigo descobrir no primeiro quadrante, fica tudo mais fácil, pessoal.
Por quê? Agora eu vou escrever aqui, ó, o meu ponto N, ele pertence a qual quadrante? Ele está aqui no terceiro quadrante, correto? Qual é a fórmula de conversão entre o primeiro e terceiro quadrante? Vai ser a seguinte, ó. Se eu quero obter o valor N, que é do terceiro quadrante, a fórmula sempre vai ser 180 graus, agora mais o valor do P. Certo? Então eu não vou fazer uma regra de conversão entre segundo e terceiro quadrante. Eu sempre encontro o primeiro e depois eu distribuo. Beleza? Então essa regra aqui que eu tenho que seguir. Tudo bem? O P a gente já calculou. Ó. A gente já sabe o do primeiro quadrante. Então eu vou transformar simplesmente aqui. Ó. N é igual a 180 mais 40. E encontrei o simétrico no terceiro quadrante. Isso daqui vai dar 220 graus. Ah, mas esse 200, ele é simétrico do 40 ou ele é simétrico do 140 que o exercício tinha perguntado? Pessoal, ele é simétrico dos dois, certo? Ele é simétrico em relação ao 40 graus aqui, que é o meu P. Ele é simétrico em relação à origem. E ele é simétrico ao 140 graus em relação ao eixo X. Ó. Beleza? Então a fórmula sempre é essa. Ah, e se o exercício tivesse passado um arco no terceiro quadrante? A fórmula ia ser a mesma. Você ia substituir o valor informado no lugar do N e descobrir o P. A partir do momento que você descobriu o P, você distribui ele para os outros quadrantes usando sempre as fórmulas de redução entre eles. Bom, para finalizar, vamos supor que eu queira saber o arco do quarto quadrante que é simétrico a todos esses. Então eu teria que vir aqui. Aqui eu teria um ponto R. Certo? Esse ponto R é um ponto do quarto quadrante. Então eu vou escrever aqui, ó. R pertence ao quarto quadrante. Aí eu vou escrever a fórmula que sempre vai relacionar primeiro e quarto quadrante. Por isso que é redução ao primeiro. Beleza? No quarto quadrante, pessoal, se eu quero obter o R, eu preciso fazer 360 graus menos o P. Esse P sendo lá do primeiro quadrante. Ok? Então, agora eu vou descobrir fazendo isso. R vai ser igual a 360 menos 40. Encontrei o valor do R. Certo? Eu tenho aqui 320 graus. Então eu usei esse exemplo que partia de um arco do segundo quadrante. Mas, se ele estiver dando primeiro o valor do terceiro, o que você vai fazer primeiro? Você vai vir aqui nessa fórmula aqui, substituir o valor dado e encontrar o do primeiro quadrante. Descobriu no primeiro quadrante? Aí você utiliza as outras fórmulas para encontrar o do segundo, o do quarto. Ou então, se ele primeiro passou do quarto, você vem primeiro nessa fórmula, substitui o valor do R e descobre o valor do P. Descobriu o valor do P? Distribui ele agora no terceiro, no segundo e assim por diante. Então você sempre vai fazer a redução para o primeiro quadrante. Note que aqui eu trabalhei com os valores em graus. Se eu estivesse trabalhando com os valores em radianos, não mudaria nada as fórmulas, pessoal. Concorda? Se eu estivesse trabalhando em radianos, no lugar aqui de 360 graus, eu teria que escrever quem? Ó, o meu R ficaria, no lugar de 360, 2π. 2π menos o valor do P. Isso aqui se for em radianos. A conversão do segundo quadrante, pessoal. Aliás, do terceiro aqui, ó. No lugar de 180 graus, vou colocar o equivalente. Então, N ia ser 180 é π. Então, π mais P. Tranquilo? E se eu estivesse trabalhando no segundo quadrante, então esse aqui, vou transformar também.
M é igual, no lugar de 180 eu tenho π, menos o valor do P. Então é bem tranquilo de fazer isso, mas sempre você vai primeiro transformar, seja em qual quadrante for que o exercício te der, você vai encontrar o do primeiro, e do primeiro você distribui para todos os outros. Beleza? Vou deixar esse vídeo lá na semana 1, vou acrescentar ele agora, e você pode utilizar ele caso você tenha ficado com dúvida durante a aula regular.